Por que o Boca Juniors está fora da próxima Libertadores? O Rotas da Bola de hoje vai explicar a matemática e a história por trás disso. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Bem-vindo, bem-vinda! Tá começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo. Entra em mais uma temporada. Hoje a gente vai falar sobre o Boca Juniors, que neste 2024 tá fora da Libertadores, algo que raramente acontece com uma camisa tão pesada e uma das mais vezes campeãs da nossa maior competição continental. Eu sou o Pedro Abílio e comigo Fred J, editor do Tempo Esportes. O que significa o Boca, do tamanho que tem esse time para o nosso continente, ficar fora da Liberta, hein, Fred? Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Olha, a gente imaginar a Libertadores com essa quantidade de vagas e não ter uma grande marca, a gente começa a pensar o que está acontecendo com uma marca, com um significado que tem o Boca Juniors. A gente nunca imagina uma Libertadores sem o Boca Juniors nesse cenário. Quando tinha 16 times, quando tinha só o campeão, beleza. Esse cenário, ele traça um desenho, acho que isso a gente vai analisar aqui, que pode estar tendo um desenho, um mapa diferente, porque se um gigante corre risco nesse nível, alguma coisa está acontecendo. Hoje a gente tem também o convidado Fernando Martins e Miguel, que é repórter aqui de O Tempo e assíduo acompanhante, né, do futebol argentino, feliz com o título mundial, mas quem diria, um ano depois temos uma Libertadores sem o Boca Juniors. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo. Tudo bem, Pedro, Fred, obrigado pelo convite e tentar explicar aí, né, esse gigante fora dessa competição inchada que é a Libertadores. Isso mostra vários fatores, né, mas o principal deles, na minha visão, é as lambanças feitas pela diretoria do clube. Diretoria do Boca Juniors, que tem sido bastante questionada em relação à sua torcida, né, por algumas decisões, e olha que teve, né, nesse último ciclo, um dos mais identificados jogadores com a história do clube, o Juan Román Riquelme, como dirigente. Mas vamos começar do começo, né, falando um pouco sobre como foi o 2023 do Boca Juniors e principalmente explicando como o Boca fez para chegar nesse feito. Hoje é muito difícil, né? A gente vai explicar ao longo do episódio também sobre como as vagas são distribuídas na Argentina, como a gente sabe aqui no Brasil também. O Fred já citou, são muitas vagas, né, dos dois países para a Libertadores em si, mas o Boca ele começa o ano já com algumas incertezas em relação a como jogaria, só que nem tão grandes a ponto de se imaginar que no mês de março o time já estava demitindo o treinador, né? O Boca Juniors fez em 2023 aquela trajetória de quem está no caminho da lambança, né? De trocar algumas vezes de técnico e passar, né, como já tinha acontecido em 2022, por uma mudança um pouco mais brusca. Lembrando que em 2022, quando o Boca sai da Libertadores para o Corinthians, já tem a troca para o Ibarra, né? Ele estava no Sub-20, assume interinamente, o pessoal gostou, o Riquelme efetivou. E aí ele é trocado posteriormente quando o Boca Juniors começa a temporada meio que derrapando, já tinha ganhado a Supercopa, mas aí um jogo só e a vida seguiu num 2023 bem diferente. Chegou a acompanhar alguma coisa, Fred, do Boca? Assim, confesso que o Boca Juniors para mim começou a entrar no cenário de times a ficar de olho assim quando começou a Libertadores. E naquela altura o Boca já estava em vias de troca de treinador, de ter começado mal o campeonato argentino, etc. Né? Lembrando primeiro que ganhou a Supercopa diante do Patronato, que foi talvez a maior surpresa entre essas vagas argentinas na Libertadores de 23. O Boca ele já deixa uma impressão, em 2022, de um time difícil de ver jogar. Essa eliminação contra o Corinthians foi bizarra, foi sem marcar gols, e parece que o cenário continuou em 2023, que a gente está falando de um finalista de Libertadores que não venceu nenhum jogo de mata-mata. Então acho que já existia um problema de jogo do Boca, que veio da temporada anterior, e claro, tem resquícios lá atrás a gente começar a cavar mais um pouquinho no fundo esse buraco. Na hora que o Boca entra na Libertadores, e eu acho que o Boca se fia muito nisso, a camisa, não sei o quê, bomboneira, né? A torcida do Boca, o estádio é uma coisa, aliás, serve de exemplo para muitas outras, né? Que mesmo em momentos péssimos, vai criticar em outro momento, em outro lugar, em outra hora. Durante o jogo, não.
E para mim, o 2023 é uma sequência do 2022 de um time que não encaixava, de um time que ia muito na mística. A mística funciona algumas vezes. Algumas vezes. Lembrando que até quando tinha mística e time, o Boca perdeu uma Libertadores para o Once Caldas. Agora, com mística e sem time e com contratações equivocadas, o que a gente viu foi isso. Muito legal falar do Sérgio Romero. Ótimo. Grande pegador de pênaltis. Mas você tá no Boca Juniors e é isso que você tem para oferecer? Você tem um grande pegador de pênaltis? É isso? Pode ser campeão sim? Pode. Pode. Fecha a casinha, põe um ônibus lá na área e tá tudo lindo. Mas é muito pouco. É muito pouco. Nós três aqui, todo mundo que viu a final da Libertadores sabia que tinha um favorito, né, não, Fernando? Sem dúvida. Sem dúvida, você falou tudo. Essa questão de apostar na mística, ela vem atrapalhando muito o Boca já há alguns anos, né? Para o mercado interno, para dentro da Argentina, o Boca forma equipes equipes até que inclusive batem campeãs, né? Em Copas, e enfim. Campeão em 2022, em 21, contra o Patronato, enfim. Só que isso mascara um pouco quando vem aquele abismo, né? Com o futebol brasileiro, vamos colocar assim, que é o futebol mais financeiramente mais poderoso, e aí a gente vê que a questão já é mais embaixo. A gente vê um Boca apostando muito em medalhões, né, que já não são mais aquilo tudo. A gente vê um Marcos Rojo que volta, né, do United, né, Pedro? Com aquela aposta de... Inclusive chegou até a ser campeão também pelo Boca, campeão nacional pelo Boca, mas a gente vê nas partidas que Marcos Rojo é um jogador que aqui no Brasil ele é reserva nos principais times de ponta. E no Boca é titular absoluto, e há quem diga que o Boca poderia ter tido melhor sorte com ele em campo. Na minha opinião, contra o Fluminense, ele não ia nem aparecer, porque realmente suspenso, né, no final. Levou o cartão vermelho contra o Palmeiras. Infantilmente. Era então, o capitão. assim, exatamente. Aí a gente vê que o Boca muito ele se auto-sabotou na temporada também. Pega o dinheiro que você tem para contratações e aposta num jogador também que já está vindo em baixa, que por mais que seja um Cavani, que é um jogador, uma estrela do futebol mundial, a gente já vinha acompanhando que ele já estava na derrocada. Beleza, traz o Cavani. Agora, quem é que vai municiar o Cavani? Qual o estilo de jogo para beneficiar esse jogador? Um jogador que é estrela e meteu só 3 gols. Na Libertadores fez 1 gol, né? Ainda também tem Benedetto também, uma crença no Benedetto que já, né, tanto é que já foi pro banco na reta final aí da temporada. Pode ser que continue, mas enfim, o Boca ele se auto-sabota e aposta muito nessa questão da mística. Coisa que a gente já tá vendo que no futebol isso já não conta tanto, né? Por mais que a gente fale também desses problemas do Boca, chegou numa final de Libertadores. Poderia ter sido o pior campeão da história, sem marcar 1 gol em fase de mata-mata, que seria incrível. Se o Boca tivesse ganhado do Fluminense ou tentado aí, né, levado para os pênaltis e ganhar nos pênaltis, seria sem uma vitória em campo. Enfim, aliado a tudo isso, eu cito também os problemas políticos que o Boca, na última década, vem enfrentando, os políticos dentro do clube e no país Argentina, e também os problemas financeiros dentro do clube e no país Argentina. Eu me arrisco a dizer que o Boca Juniors, só um time com o perfil das classificações que o Boca teve, né, nos pênaltis e tal, que conquista um título, só poderia ter sido o Boca, né? A mística e a camisa empurrando até o final, porque confesso que a própria chegada do Boca à final foi uma coisa meio inexplicável. O Boca, campeão argentino de 2022, ele se dissolveu ao longo da própria temporada 2022 e sobreviveu ali numa reta final, e depois em 2023 teve muitos problemas, como o Fred falou, sobre o jogo. Como é que você vê, Fernando, a influência da troca de treinadores ou das trocas de treinadores? O Boca tem tido uma dificuldade, que desde o Schelotto, né, o Boca não tem assim um treinador que cria mais identidade, que consegue permanecer por 1 ou 2 temporadas inteiras, na queda de desempenho, porque a sensação que dá é que muda o treinador, muda um pouquinho ali a filosofia,
Mas o jogo continua difícil de assistir. Continua aquele jogo modorrento, feio, né? Que você fala, poxa, vai jogar 10 horas aqui e não vai ter nenhuma jogada plástica, ou vai de bola aérea, ou passa numa bola parada. Isso já vinha com o Russo, Miguel Ángel Russo, que era totalmente... foi uma ruptura, né? Schelotto para Russo e depois Almiron. O Almiron ainda conseguiu dar um equilíbrio entre a defesa e o ataque, mas a gente via que falta peças, né? O Boca lançou muitos jovens e a pressão também nesses jovens também, né? Colocou muito menino em campo, principalmente no meio campo ali, e a gente via pouca força, pouca chegada. E aí cai naquilo que eu falei, né? Você traz uma estrela do futebol mundial, um Cavani, quem que você vai colocar do lado? Você vai colocar uma meninada do lado, e aí fica difícil. A gente viu isso na prática, um ataque realmente inoperante, por que não dizer, né? A gente pode citar algumas pontualidades aí de meninos que saíram da base, que revelaram que era da seleção argentina, de base, mas ao mesmo tempo, coletivamente, o Boca vem deixando a desejar há muito tempo. Tanto é que na final da Libertadores a gente vê a gente está até brincando aqui, né, antes, Luiz Advíncula ser o melhor jogador do Boca, né, o jogador mais efetivo do Boca numa final de Libertadores. Isso mostra muito que coletivamente o Boca já vem deixando a desejar há 3 anos, apesar do que no mercado interno vem conquistando as taças, mas quando você vê fora uma Libertadores aí, quando o nível sobe, a gente vê que isso grita, né? Grita em campo a falta de coletividade e essa ruptura de filosofia. Schelotto, Russo, Almiron, isso aí a gente vê nitidamente em campo como o Boca ele não sabe para onde ir. Se a gente for fazer um recorte em Libertadores, em 2021 o Boca é eliminado no Mineirão, no jogo do Bebedouro, o jogo que voou o Bebedouro, já era um time limitado. Nós estamos falando em 2021, limitado para os padrões sul-americanos. Na minha opinião, era melhor do que esse. Concordo. Tinha algumas peças melhores. Mas ainda era um time que foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético sem fazer gol. Nas oitavas de final, né? Beleza. Aí no ano seguinte, eliminado pelo Corinthians sem fazer gol. Inclusive o Benedetto bateu um pênalti que foi na arquibancada, né? Acertou a galera lá. Você falou de política, né? A galera que também participa da política estava lá atrás do gol, né? A turma da La Doce, que tem um comando político, a principal organizada do Boca, e chega nesse ano continuando um festival de lambanças em mata-matas. Não tem mística que segura time ruim, gente. Não tem jeito. Segura situações. Camisa ganha jogo, ajuda e tal, mas não vai fazer milagre sempre. Então acho que esse processo que culmina com 2024 sem o Boca na Libertadores é um processo longo. É longo. O Boca que jogou a final de 2018, pra gente fazer um recorte até muito maior, ele era um time mais estruturado, tinha outras peças, mas ele foi engolido pelo River Plate na final. Foi. No jogo de Madrid, né? Naquela vergonha. Pouco tempo depois, fazendo um recorte ainda de jogo decisivo, em 2020 o Boca faz, para mim, o primeiro dos grandes papelões de fase final, que foi atropelado pelo Santos, um Santos um pouco desconfigurado, Santos do Cuca, inclusive, que era um time novo, inexperiente de maneira geral, e Mística não entra em campo nessa hora. Não conseguiu jogar. Então a gente está falando praticamente né, chegou em 2018, chegou em 2023. Ok, time grande. Mas o que o Boca deixa nesse espaço de 5 anos? É pouco. Num outro espaço de 5 anos relevante, para a gente lembrar lá do início dos anos 2000, era campeão, jogava de uma outra forma, não era o que o Fernando falou, de chuveirinho, de jogada difícil, né? O Palermo era um baita de um atacante, mas ele era municiado de várias formas. Era um time... outra coisa, estranho falar isso, era um time mais aguerrido e, em relação ao que eu vi desse Boca desse ano, muito mais disposto a
a vestir a camisa. Não é vestir a camisa igual o Rojo, não, que faz uma falta ridícula e toma um cartão vermelho. A mística vem com uma entrega diferente. E o que eu vi nessa temporada, especialmente, era um Boca entregue. Vamos lá. Vamos lá. E o Boca eliminou o Nacional de Montevidéu. 2 empates, assim, 2 jogos horrorosos. Racing, a semifinal foi Palmeiras, que fez aquele jogo tático ali em São Paulo e aí desmontou o Palmeiras com aquele gol que Cavani deu o carrinho ali, porque são circunstâncias, né? A gente sabe que mata-mata é aquilo ali, um lance pode definir e o que definiu, né? Porque quando fez fez o gol, o Palmeiras assustou. Falou, peraí, esse time, vamos falar a verdade, esse time ruim aqui, tá vindo aqui aqui dentro de casa e fazendo 1-0, que foi o que o Palmeiras sentiu contra o Atlético Paranaense ano passado. O Atlético Paranaense também chegou no final, fez um gol, o Palmeiras meio que se perdeu, né? Então, o Palmeiras repetiu ali os 2 últimos anos, perdendo, sendo eliminado para equipes inferiores. Mas você concorda que esse recorte do Boca era muito ruim? Os jogos foram ruins. Horríveis. E essa questão de entrega também, parecia que o Boca, ele falou, olha, nem tô acreditando que eu tô aqui na final, mas tô. Claro que o torcedor vai e lotou e tudo mais, é outra história. Mas você via que os próprios jogadores, eles falaram, cara, eu tô na final. Eu não esperava, eu tava empatando ali com o Nacional a duras penas, consegui classificar e vai. Ao contrário do Fluminense, que a gente viu uma aura absurda, um jogo absurdo contra o Internacional lá no Sul, que pra mim ali, né, já colocou o Fluminense como franco favorito. Não só o futebol, né, mostrado pelo Fluminense ao longo da Libertadores, mas a diferença era muito grande em termos de aura, em termos de entrega, em termos de mobilização. Isso foi nítido. O Boca, pelo menos, tinha times ruins, mas tinha essa entrega. Brigava, lutava de uma outra forma, igual dessa que a gente viu um Boca mais frio, né? Eu acho que nunca faltou tanto ideias a um Boca Juniors na história de uma decisão de Libertadores, né? Foi um time pobre, foi um time que, ao longo do mata-mata, mostrou essa pobreza na dificuldade enorme em marcar gol. E o Fluminense, pelo contrário, ele tinha várias formas de fazer com que isso acontecesse, né? Tinha várias peças, tinha vários modos diferentes, várias movimentações diferentes para atacar, o que a gente não conseguiu ver realmente no Boca Juniors, por uma exceção, né? Por um jogo excepcional que fez em São Paulo, conseguiu chegar nessa decisão. Além dessa final, o Boca cai para o Estudiantes na semi da Copa e tem também a classificação geral na liga profissional que provoca essa ausência, né, na Libertadores de 2024. 60 jogos, 25 vitórias, 17 empates, 18 derrotas, 75 gols marcados, 55 gols sofridos. Foi 2023 do Boca, que teve o Merentiel, né, uruguaio, como artilheiro aí, com 18 gols em 50 partidas. E a partir de julho teve todas as suas fichas apostadas num Cavani que já está no declínio da carreira e principalmente fez 16 jogos, fez 3 gols, Fernando citou, fez 1 gol na Libertadores, praticamente veio para disputar esse mata-mata e o insucesso ele foi gigante. O Boca mais empatou e perdeu do que ganhou. E se a gente for... Só para a gente ter uma ideia. Dizem que a última impressão é que fica, né? Se a gente pegar o VT do jogo contra o Fluminense, o Cavani, quando ele saiu de campo, o time melhorou, né? Culpa do jogador? Na minha visão, não. Para mim é culpa de quem contratou. Já sabia que ele estava na decadência, né, no declínio da carreira, mas mesmo assim ele tem qualidade. Coloque alguém para jogar do lado dele, entenda como ele joga, como ele se movimenta, municie. A gente viu o Suárez, né? Sem comparação um com o outro, mas é um outro também que está em final de carreira. Mas a gente viu um Grêmio aguerrido jogando pelo Suárez, né? Coisa que não aconteceu com o Boca Juniors. E acho que a gente vai concordar aqui que a mobilidade do Suárez para o Cavani sempre foi uma coisa complementar, né? Sempre foi uma coisa que sobrava no Suárez, faltava no Cavani e os dois se complementavam ali em algum momento na seleção.
Mas o Suárez, diferente do Cavani, vem buscar o jogo, aparece nas pontas. O Cavani não, aquele jogador ali da área que precisa ser encontrado ou municiado, como vocês falaram. Para a gente contextualizar essa ausência do Boca Juniors na Libertadores de 2024, precisamos explicar que na Argentina hoje são naturalmente distribuídas 6 vagas para a competição. Essas vagas elas estão, na maioria, jogadas dentro da Liga Profissional, que hoje é disputada num formato bem peculiar, né, bem diferente. O Campeonato Argentino chegou a ter vários formatos distintos durante os últimos anos, hoje com uma liga, que depois passa a ser uma divisão em 2 grupos, e aí tem o mata-mata, então há uma divisão bem complexa em relação às vagas, mas basicamente pegou a tabela final ali, viu que o Boca Juniors não tinha a classificação possível para estar entre os 5 primeiros, não pega nem a pré-Libertadores, que é o caso do 5º colocado, né, na tabela geral da Liga Profissional. E pior ainda, né, ver o River Plate se classificar com tranquilidade, como o campeão da primeira parte, né, do campeonato, enfim. Das 65, né, esse ano 2024 é a Libertadores número 65, o Boca participou 32 vezes, a última vez que ficou fora foi no ano de 2017, e é quem mais frequentou a final, né, com 6 títulos e 6 vices, 12 vezes na decisão da Libertadores. É muito grande, né? Representa muito uma Libertadores sem o Boca Juniors, ainda mais nesse formato, como o Fred já falou por aqui. Voltando à história da decisão, Fred, você acha que foi o pior Boca? A gente está falando de 12 finais. Foi o pior Boca Juniors de uma final de Libertadores, esse contra o Fluminense? Foi. É pior do que o de 18, que perdeu. Antes disso, decidiu com o Corinthians em 2012. Era pior do que o Corinthians, mas não era uma discrepância. Depois vem a década dourada ali, né? De 2000 a 2010, que aí é outra história. Aí tem baile no Grêmio, né? Aí tem um passeio no Santos, no Morumbi. Tem um jogo disputadíssimo, né? Contra o Palmeiras, que ganha nos pênaltis. O jogo com o Caldas aqui que eu citei é um jogo diferente. Acho que o Boca vacilou e perdeu errou todos os pênaltis que cobrou. Ele é muito mais um acaso do que era um time ruim. O Boca decide com o Cruz Azul do México. Também ok. A gente pode até voltar no tempo, jogar lá para década de 70, quando o Boca ganha sua primeira Libertadores, 77, 78, uma delas em cima do Cruzeiro, inclusive com jogadores históricos do Boca. Aí é outro tipo de comparação. Mas a gente já sabia que essas equipes do Boca do passado eram melhores do que essa. Então o recorte para mim é muito claro. O Fluminense era muito favorito. Futebol, pode acontecer zilhões de coisas, mas era muito favorito. É basicamente o que você falou, né, Fernando? Das finais que você já viu o Boca Juniors jogar em Libertadores, essa foi a pior também? É pior, eu concordo com o Fred. Tanto é que eu ganhei um din-din, né, que eu apostei no Fluminense com dor no coração. Mas é porque realmente o favoritismo era muito grande, né? Não só por jogar também no Maracanã, mas a gente vê a mobilização, a aura do time, né? O Boca, em nenhum momento, na minha opinião, poderia vir aqui e surpreender, mesmo se fizesse um duelo tático, como fez contra o Palmeiras. Teve pouco a dar, né? Mostrou muito pouco. A amostragem do Boca foi muito limitada. Eu ainda acho que o time, aí falando de time no geral, eu acho que o time de 2013, se não me engano, foi o pior Boca que eu venho acompanhando já, de 2000 para cá, o de 2013, que ainda conseguiu eliminar o Corinthians, né, com o grande Amarilla, o atacante, né, aquele juiz que realmente eliminou o Corinthians, um jogo absurdo, uma arbitragem horrorosa. Mas o Boca, lembrando, acho que ele ficou em 17º, 18º no campeonato argentino daquele ano. Um absurdo. Tomou de 6 do San Martín, né? Tomou de 6. Então, assim, esse Boca me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, Boca acabou. Mas o Boca sempre se reinventa, né? E vai chegando. Tem a questão da mística também que a gente tem que respeitar. Mas você não pode colocar as suas fichas, né? Não, agora é o Boca, nós vamos chegar como o Riquelme fez aí nessa temporada.
Agora, o time dessa final mesmo, repetindo, né, com o Luiz Advíncula sendo um jogador mais incisivo aí do Boca, já mostra o nível, né, do time, né? Eu acho que o disparate é tão grande, assim, pra gente situar quem tá nos ouvindo, quem tá vendo a gente. O Advíncula, que a gente tá falando, é um lateral com passagem no futebol brasileiro pela Ponte Preta. Nada contra a Ponte Preta. Mas o Boca é muito maior. Sem dúvida. Da seleção peruana e tudo mais, mas, né? Mas, né? Não dá. Não dá. Por mais que o Boca tenha empatado e empurrado um pouco mais essa final, eu, pelo menos, em nenhum momento eu fiquei com a impressão. O Fluminense vai fazer um gol daqui a pouco. Vai acontecer. Aconteceu. Repetindo, futebol. Poderia acontecer de outro jeito? Poderia. Mas não deu pista que isso aconteceria. Sem dúvida. Não deu. Se a gente for pegar a estatística do jogo, inclusive com um massacre. Com muitas chances claras que o Fluminense desperdiça ao longo acho que principalmente do segundo tempo. Já depois do 2-1 poderia ter feito mais e as confusões, as expulsões acabaram chamando mais atenção e esfriando um pouco mais o jogo, porque o Fluminense dava toda a pinta de que ampliaria, né, a vantagem em cima do Boca naquela decisão. Você falou sobre o elenco envelhecido, né? Fui buscar a média dos jogadores que foram inscritos na Libertadores esse ano, 28 anos e 7 meses. 12 jogadores do elenco do Boca acima dos 30 anos e alguns deles, como os 2 goleiros, né? Jogou basicamente toda a temporada o Romero, mas os 2 com 36 anos, mais alguns jogadores, né? Com 34, 35. Claro que o Fernando citou os jovens, né? Acho que o Barco tem 19, né? Tem 20. 20 anos, 20. Pois é. Então, são muitos jovens jogadores e de um extremo ao outro, muitos jogadores também já mais experientes que a gente vai pegar nesse elenco do Boca. Lembrando que não tem problema de você ter um time experiente, tá? O Fluminense foi campeão com o Fábio, com o Cano, com o Felipe Melo, com o Ganso, com o Quino. E devo estar esquecendo, Marcelo, né? Marcelo, claro. Então, assim, tinha muito jogador experiente. Felipe Melo. Enfim, o problema não é ter um time experiente. Você tem que ter um time experiente que entregue. E o equilíbrio também, né? O Fluminense conseguiu equilibrar isso com André, Alexander, um monte de jogadores, mas eu só não quero que fique sendo um problema. Não é um problema. Ainda mais no mata-mata, que você pode administrar isso bem. O problema é que você tem um veterano igual o Rojo, que aí você dá a faixa de capitão pro cara, o cara é expulso na semifinal de maneira estúpida. Sem falar que tecnicamente, né? Já não entrega, né? Benedetto já não entrega. A gente for analisar a molecada do Boca ali que segurou a onda, né? Barco, Paul Fernandes, Medina, que é um bom meio-campo, enfim. O Fabra também já não estava entregando. O Fabra tem 10 anos que tá no Boca. Foi um machado no Boca. Que o Boca ele prospectava muito jogador, como o River fez também na Colômbia, né? Interior da Colômbia, buscou muitos jogadores bons. A gente lembrar aí do Borré, do River também, buscou lá. O Fabra foi um machado. Mas, pô, você já vê um jogador aí que tá vindo se arrastando aí, no mínimo nas últimas 3 temporadas, já não entrega, mas teve lesão também grave. Mas não muda, né? Não muda. Deixa ali, acha que a tal da mística vai, não. Vamos lá, vamos que vamos. Futebol hoje não dá mais para ser assim, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter entrega tática, né? Entrega física, enfim. A gente já não vê isso no Boca já há algum tempo. Assim como você, ouvinte e espectador do Rotas da Bola, tem que ter o seu planejamento aí, porque haja futebol em janeiro, principalmente futebol europeu, né? Turma que tá querendo recuperar aí o que não conseguiu ganhar com as surpresas na virada de ano no futebol. Você já sabe, a KTO.com é o melhor e maior site para você palpitar e se divertir com o futebol e também com os outros muitos esportes. Vem aí a temporada 2024 do futebol brasileiro, com os estaduais começando em janeiro e com muita bola rolando daqui para frente, inclusive com a Libertadores. Você vai colocar o seu suado dinheirinho no campeão da Sul-Americana já, Fred? É isso aí que nós vamos bater um papo aqui antes de eu cravar, né? O importante é que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, sempre brincando do jeito responsável.
não é muito responsável você apostar no Boca por enquanto não, né? Então você tem mais de 18 anos, entra lá na KTO.com e faça seu cadastro. Na KTO é onde a diversão acontece. Se for o seu primeiro palpite, use o cupom OTEMPO e ganhe 20% de bônus. Bora falar um pouquinho sobre essa parte política que você citou mais cedo aqui, Fernando. O Boca tem um histórico já, né? E o Fred até citou a influência de torcidas organizadas. Você falou sobre a política externa, né? O quanto a política do país também faz parte, né, do cotidiano dentro do clube. Milhares de sócios, né, para votar qualquer decisão que acontece dentro do Boca Juniors. É um processo, e inclusive a última foi parar na justiça, enfim. Ex-presidente do país concorrendo no Boca Juniors. Qual que é o fator mais dificultador, assim? O que dificulta mais enquanto um clube tão grande e um clube tão político como é o Boca Juniors? Eu acho que agora o futebol argentino, já falando num contexto geral, ele caminha para uma decisão que pode mudar os rumos do país, né? Do futebol argentino, que é a questão da transformação dos clubes em sociedade anônima. Todos os clubes, ou a maioria dos grandes clubes argentinos, se manifestaram contra, né? Mas inclusive o Riquelme, né? Exatamente. E a gente sabe que não se sustenta, né? A economia do país está quebrada. Entrou um presidente agora, novo, né? Então tá tudo incerto. Os clubes argentinos eles não conseguem ter a receita para se manter. E aí o buraco é muito maior do que... E não para, né? Não para, porque vão fazendo dívidas, e se não vier um investimento externo, eu acho que esse abismo do futebol argentino, já falando já como futebol brasileiro mesmo, vai continuar crescendo, né? Porque a gente vê os campeões, só campeão brasileiro na Libertadores. Por mais que Boca e River cheguem, né, esporadicamente e tudo mais, futebol também tudo pode acontecer aí quando se trata de time grande, mas financeiramente eu acho que o buraco aí é mais embaixo no futebol argentino, e a política passa muito por isso, né? Principalmente no Boca, se não se alinharem aí as presidências aí dos principais clubes da Argentina, juntamente com o governo, em transformar, na minha opinião, eu acho que é a única saída para o futebol argentino, ter esse investimento externo. Eu acho que não há solução, viu, Pedro? Vão se arrastar por mais anos, pode conquistar um título importante ou outro, mas a gente não vai ver. O futebol argentino está um passo atrás do futebol brasileiro nessa questão. Como é que você vê? Só uma coisa, a gente tem que imaginar que o mundialzão de clubes da FIFA, o primeiro, possivelmente não vai ter nenhum time argentino. Verdade. Só pra gente ter uma ideia do campeões, cenário, né? É o último campeão do mundo, seleção, mas... Os clubes têm enfrentado esse problema que é o que o Fernando explicou, né? É o problema financeiro do país que reflete diretamente no seu futebol. Acho que vai ser realmente muito difícil, né? Todos os times de uma primeira divisão argentina, por exemplo, atraírem investimentos externos, e internamente a gente já imagina uma dificuldade. É claro que acho que uma situação que pode mudar com uma virada de chave economicamente falando, mas isso é muito incerto nesse momento, a gente prevê algo nesse sentido. Como é que você definiria hoje financeiramente o Boca Juniors, Fernando? É um clube que ele tem sócios, né? E é um clube, ele é muito visado na parte turística, né? Quando você vai para a Argentina ali, todo mundo faz o tour no Boca, inclusive o Boca e River, né? Eles se assemelham muito nessa questão de receber dinheiro de fora por conta do turismo. Tem os patrocinadores, patrocinador importante, o Boca renovou com a Qatar Airways, né, que é um valor muito significativo, é o que mantém o clube, só que o gasto, né, é saber gastar. O Boca, infelizmente, já há alguns anos, ele dá muito dinheiro para determinado jogador e desequilibra o elenco. Não desequilibra em termos de relacionamento, mas desequilibra em, olha, vou trazer, voltando, né,
ao Cavani. Vamos botar milhões ali na mão do Cavani para trazer uma estrela. Isso mexe, obviamente, com o marketing e ganha em outras receitas. Mas para reforçar o elenco fica desequilibrado, né? Falta grana para trazer um camisa 10 para municiar, por exemplo. Isso a gente viu aí que faltou. Então eu acho que o Boca precisa desse equilíbrio, de saber dividir essa grana. Não é um clube, longe de ser um clube quebrado, como outros que estão disputando a primeira divisão argentina, mas é um clube que gasta mal. Mas também não nada de braçada também em termos financeiros, né? Precisa aí de incentivo, de patrocínio e também do turismo. Pois é. Tem paixão, tem torcida. E eu acho que isso vale para muitos clubes da Argentina. O River Plate, daqui a pouco a gente fala um pouquinho do cenário do futebol na Argentina, a gente vê um estádio reformado lotado o tempo inteiro. A gente vê clubes menores lotam estádios. A Argentina tem na mão, e o Boca tem na mão, um material que nem todo mundo tem. Que é esse material essa paixão do futebol, né? Essa comercialização do Boca, ela é muito proveitosa pro Boca, muito. Por mais que você fale que o River usa disso também, o Boca pro mundo, e até pra América do Sul, ele tem um peso diferente. E aí a gente vai voltar no Maradona, vai voltar em outras situações que carregaram essa imagem. Agora, tem que aprender a aproveitar. Tem que aprender a entender esse capital. Porque o capital é muito bonitinho na arquibancada. Mas você tem que fazer alguma coisa para essa turma também. Bomboneira não é um estádio gigante. É um estádio histórico, vai estar lotado, mas ele não é um estádio para 100 mil pessoas. Então você tem que entender como que é a dinâmica disso também. E não é um estádio novo. Aliás, é um estádio que precisa, isso é nítido, né? É bem velho, inclusive. Precisa de uma reforma urgente, inclusive. Reformar. Sou contra descaracterizar. Mas tem que repensar numa forma, hoje, equilibrando a paixão e o que vai levar para frente o clube financeiramente. E quando o Fernando fala de política, né? Então, beleza. O Macri usou o Boca para conseguir suas aspirações políticas, né? E esse bolo com a torcida organizada no meio, que também palpita, que também é uma troca de influência o tempo inteiro, me apoia aqui, que eu te apoio ali, faz isso, faz aquilo, a gente sabe que esse tipo de apoio que é comprado, tem prazo de validade. Uma hora a coisa não funciona. Porque aí tem uma turma que não vai agradar, tem a briga interna, né? Inclusive, o que eu falei do La Doce, leia um livro, né? Tem um livro em português, inclusive, esqueci a editora agora, mas é uma coisa impressionante, editora Planeta, sabe? Gustavo Gabria, né? É uma coisa impressionante. Gabria. É uma coisa impressionante. E acho que a gente ali dá para entender, e é um livro de um tempo atrás. Não é um livro de hoje. É um livro que recua um tempo aí e impressionante como que é um turbilhão lá dentro. Só que na publicação daquele livro, para hoje, pouquíssimos daqueles personagens imaginariam que a gente está discutindo um Boca ruim, um Boca endividado, um Boca que não consegue ficar entre, né, os 6 principais clubes da Argentina para disputar uma Libertadores inchadíssima. Nenhum desses caras pensava. O Macri não pensava, a turma da La Doce, Companhia Limitada, ninguém pensava. E nada mudou, né? E não mudou, e continua. Continua. Esse é o grande problema, né? A influência das barras bravas, né? Que eles falam que elas, basicamente, elas colocam um presidente, elas tiram o presidente, colocam o diretor, elas têm influência Tem até caso de influência de escalação, né, Fred? A gente viu, é um livro muito, muito legal, muito interessante para entender não só como a barra brava no Boca, mas como ela é na Argentina em si, né? Que é barra pesada. De uma forma até inimaginável, né? Porque ao mesmo tempo que é um clube, uma marca mundial, é um clube que está muito atrelado ali à questão regional e a esse lobby que o Fred
explicou aqui a pouco o que acontece nos bastidores políticos do Boca Juniors, né? Vamos mostrar aqui para os nossos espectadores do youtube.com/o tempo a camisa do dia no Rotas da Bola, né? Camisa do Boca Juniors, sempre com a sua listra horizontal num amarelo bem chamativo, e essa camisa, o Fred J conta a história dela pra gente. Qual é a história dessa camisa aí, Fred? Pois é, essa é a camisa quando o Boca fez 90 anos, ou seja, em 1995. Bem estilão, bem noventista essa, né? Total. Com essa marca d'água, com as iniciais do clube, né? Um desenho um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje, mas ela é marcante e o Fernando deu a deixa para falar. Vão gastar dinheiro em alguém que nem sempre vai render? Quem não rendeu com essa camisa aqui foi Diego Armando Maradona. Numa das suas voltas ao Boca, nem sombra do que ele foi um dia, completamente fora de forma. Não precisa falar com essa ênfase, não, tá? Pedro? Tudo bem, não foi bem. Emocionalmente passado. Descompensado, né? Né? É uma camisa. Eu confesso que tem camisas do Boca que são mais bonitas, né, do que esse modelo específico. Mas é um modelo marcante e acho que combina com o que o Fernando falou. Porque tem vários, né? O Canidia vestiu essa camisa também. Esse modelo também é outro que arrastou. Assim como outros foram arrastando ao longo dos anos. O Cavani é o atual melhor, entre aspas, né, exemplo, mas o exemplo que mostra o que eu falo do comercialização do Boca. O Boca, é o Boca. Então traz o Maradona. Cara, mas o Maradona não joga tem 5 anos. Não, mas ele vai jogar. Jogou pouquíssimos jogos, inclusive, uma passagem pífia. Ele volta um pouco depois. Pouquinho depois dessa passagem, ele ainda volta. Foi em 96, né? Ele volta em 97. 97. Aí, se 95 estava ruim, 97 estava pior. E aí o Boca insiste de novo. E eu acho que ele, inclusive, também, essa camisa também representa um marco, porque o Boca dos anos 90 é ruim. O Boca é ruim, o Boca não compete. Ele vai competir no início dos anos 2000. Parece que alguém ligou uma chavezinha ali, aí era o Bianchi, aí tinha uma outra galera que, peraí, vamos começar a mexer aqui, que parece que trazer estrela decadente não vai funcionar. É até o time do Riquelme, do Schelotto e por aí vai. Abondanzieri, Córdoba, aí você pode se divertir. Isso traz boas lembranças, né? Aí a gente vai se lembrar, né, que antes do Cavani, a grande estrela era o Tevez, que se pudesse o Boca estaria escalando o Tevez até hoje, mas o Tevez precisou falar, não me escalem, não posso mais, não aguento mais. Que é outro que voltou na baixa, conseguiu ainda um título nacional, mas que, né, é o que eu falo, no mercado interno, sobressai, né? Eu acho que também nessa mística, os times menores da Argentina, eles se deixam ser engolidos pelo Boca, mas quando vê realmente o que o Tevez fez também na sua última temporada também, já ele mesmo reconheceu, né, também que, olha, já não tô entregando mais nada. Ele como torcedor também do time, ele falou, não posso fazer isso com o Boca, né? Ô Fernando, como é que você imagina essa camisa na Sul-Americana 2024? O Boca entra como favorito? Favorito não, mas a gente já viu que o Boca pode ressurgir aí dentro das competições, seja com futebol bonito ou seja com futebol arrastado. E a gente também está falando de uma competição de um nível mais baixo do que a Libertadores. Eu não coloco o Boca como favorito mesmo, mas também eu fico ali de sobreaviso, né? Porque o Boca é aquele time, vai passando, a torcida vai empolgando, mas muito passa também do planejamento, né? O que o Boca vai querer para essa temporada. Eu prefiro aguardar um pouco as movimentações no mercado que o Boca vai ter, para ver se vai perder jogadores importantes e se vai trazer jogadores que não estejam, pelo amor de Deus, não tragam jogadores que já estejam em final de carreira, né? Tragam pelo menos jogadores úteis, que estão aí em atividade, fazendo gols ou defendendo bem aí. Quem sabe aí. Agora, favorito não, Pedro. Favorito tem clubes mais fortes aí nessa Sul-Americana. Lembrando que o título da Sul-Americana recolocaria o Boca na Libertadores, independentemente do campeonato
Argentina e talvez, além da taça, né? Que ele já ganhou 2 vezes, né? E que Mas valoriza. É o bicampeão, né? E que valoriza, ao contrário de muita gente, a Sul-Americana tem que ser valorizada. É importante pro Boca, é importante pro prestígio do Boca, mas tem algumas camisas pesadas que podem, né? O Olímpia, por exemplo, vai jogar a Sul-Americana. É um supra-sumo? Não é mesmo. Mas eliminou o Flamengo na última Libertadores, por exemplo, e chegou a dar um certo trabalho pro Fluminense. Tem o Inter. Que se reformular bem o Inter, em algum momento encontra com o Boca, pode ser um problema. O Inter ficou no quase, né, nessa Libertadores. Né? Perdeu pro campeão. Semifinalista. E ganhando o jogo no Rio de Janeiro, né? Então... Difícil tirar o Fortaleza desse bolo também, né? Chega numa final e começa a se acostumar com a ideia, né? Um Fortaleza e Boca em condições normais, pensando na bola, o Fortaleza hoje é melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? O Atlético Paranaense. Outro melhor. Também. É melhor. Então, assim, essa é uma triste realidade do Boca. Triste realidade. Não há, a minha opinião, não acho que vai mudar tanto de uma temporada para outra, mas que pelo menos faça o que não fez. Pelo menos um pouco de... como a galera gosta de dizer, dá um sanguinho, né? Veste a camisa. Não pode ser um time tão passivo. Pode até ganhar jogando mal, mas não pode ser tão passivo. A gente já está chegando nos acréscimos aqui do nosso Rotas da Bola, neste episódio falando sobre o Boca Juniors e a ausência do Boca na Libertadores. Eu queria terminar o nosso episódio com uma reflexão aqui sobre algo que o Fred falou ao longo da nossa discussão, que é em relação ao futebol argentino ter, ou não ter, melhor dizendo, um representante num possível Mundial de Clubes que vai reunir, né, os últimos campeões de Libertadores. Isso era inimaginável até um tempo atrás, e a gente tem visto a Libertadores se tornar, né, um reduto ali de times brasileiros na sua reta final e principalmente entre os últimos campeões ou entre os últimos finalistas, com exceção, claro, a esse Boca finalista de 2023. Vamos falar um pouco sobre esse abismo, né, que se tornou o futebol brasileiro em relação à América do Sul como um todo e principalmente em relação ao seu rival histórico de clubes, bom lembrar, no continente, principalmente na Libertadores. Se na seleção tá tudo maravilhoso, né, para a Argentina, nos clubes a gente vê realmente esse abismo do futebol brasileiro dominando aí nos últimos anos. Mas, Pedro, eu não coloco o futebol argentino como figurante nas próximas competições, principalmente na Libertadores, pelo fato de existir um River Plate, né? River Plate, a gente vê que é um clube que ultimamente vem dando um banho em termos de gestão no seu rival, Boca Juniors. É um clube que manteve um treinador durante anos e anos, né? E colheu frutos por isso. E vem colhendo frutos também porque prospecta muito bem jogadores aí na América do Sul. Então, a gente viu nessa Libertadores aí que foi eliminado pelo Internacional, mas que fez jogos duríssimos, né? Então, eu acho que tirando o River Plate, eu acho que os outros times vão ser figurantes. Mas enquanto tiver um River Plate aí numa Libertadores, não dá para falar que o futebol argentino vai ser meramente figurante numa Libertadores, não. Lembrando que o River tomou 5 do Fluminense na última Libertadores. Numa exibição primorosa no Rio de Janeiro, depois o River ganha do Fluminense na Argentina, complica um pouco a vida do Fluminense, mas tem um reflexo também que a gente não pode deixar de falar, né? Tem um abismo econômico entre os dois países de uma forma geral. Ponto. Agora, não dá pra gente falar que o jogador argentino em si é figurante ou está em baixa, que é um contrassenso, né? Totalmente, né? Pelo desempenho da seleção e pelo desempenho de jogadores como o próprio Cano, né? Não tá na seleção, mas foi o grande destaque da Libertadores jogando pelo Fluminense. É isso. Ô, Fernando, você de vez em quando fala sobre futebol argentino lá no Twitter também, ou no X, no antigo Twitter. Fico cornetando, né, cara? Tudo, né? Então, indique sua conta no X aí pra galera. @MartinsYMiguel, Martins e Miguel, que é o meu sobrenome.
Pode chamar lá, a gente fala, corneta, ou mais corneto do que comento, né? Pelo menos a rede social serve para isso, né? Pra gente dar uma desabafada. Já xinguei o Boca depois da final da Libertadores, mas também comemorei muito o título da seleção argentina também, né? O Frederico, @FredericoJ. Frederico J no X, Frederico.J e o J é Jota no Instagram. Eu sou @Pedro Abílio, você pode deixar lá o seu comentário sobre mais este episódio do Rotas. Agradecer a sua participação, volte sempre, viu, Fernando? Eu que agradeço, um abraço para vocês, amigos. Valeu, é isso aí. Deixe também o seu comentário através do nosso canal no YouTube, youtube.com/otempo. Claro, Rotas da Bola com a playlist completa lá para a turma assistir e acompanhar essas belíssimas camisas que estão abrilhantando aqui o nosso Rotas. Fred. Pois é isso aí. Então, sou Frederico J, esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar por onde, Pedro Abílio? Através do seu tocador de podcast preferido, também em vídeo no youtube.com/otempo e no portal otempo.com.br. Até a próxima.